Oi, olá, gente, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo do Mentes Insanas pra vocês. O que dizer, né, gente? Eu só tenho a agradecer. Tanta gente nova que chegou, obrigado. Vocês são incríveis, vocês são o máximo. Estamos chegando a 7.000 inscritos. Se não tiver batido 7.000 ainda, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não bateu. É sério, eu tô muito feliz e sem palavras. Antes de eu de fato começar o vídeo, eu queria fazer dois pedidos muito importantes pra vocês. O primeiro é o básico, que vocês já estão acostumados. Me segue lá no Instagram, porque eu sou... Me segue lá no Instagram que eu tô sempre falando de casos, perguntando coisas pra vocês, então pra vocês não perderem nada, segue lá, não te custa nada, tá bom? Eu recebi muitas dicas de vocês de como melhorar meu cenário, pra me arrumar um cenário melhor. Gente, só que sem condições agora não tem como, então eu resolvi fazer uma coisa que você pode me ajudar a conseguir um cenário aqui legal. Mas assim, é voluntário, só faz quem quiser, ninguém é obrigado. Eu fiz uma vaquinha, então vou deixar o link aqui pra todo o dinheiro que vai ser arrecadado nela. Vai ser pra mim conseguir esse cenário, equipamento, essas coisas. Vou usar o dinheiro pra isso, pra melhorar a qualidade de vídeo pra vocês, comprar um microfone, tá bom? Compartilha esse vídeo aqui pra todo mundo. Aviso, entrega e recado dado, vamos pro caso. Eu tava pensando no que fazer, que caso fazer, e algumas pessoas dizem que gostam de mim, de ver o meu canal, mas não tem coragem de ver o vídeo por completo, porque, enfim, são temas muito pesados, então eu resolvi, pra comemorar, né, os 6.000 inscritos, eu resolvi trazer um caso aqui que não é tão pesado, mas, assim, é interessante, então é pra todas as categorias de público. Inclusive, esse caso virou um filme muito famoso, que eu vou indicar aqui pra vocês. Se vocês não viram o filme, gente, assistam o filme primeiro, depois vejam o meu vídeo, porque a maioria das coisas que eu vou falar aqui tem no filme, então vai ser, tipo, muito spoiler. E o nome do filme é Eu, Tônia. Se você não viu ainda, veja o filme primeiro, depois vem ver meu vídeo. Mas se você não se importa, continue aqui, é nóis. Então, no dia 6 de janeiro de 1994, a americana Nancy Kerrigan estava treinando a sua patinação artística no gelo na Arena Cubo em Detroit, Michigan, se preparando para competir nas Olimpíadas de Inverno daquele mesmo ano. Quando ela terminou de treinar, ela entrou para dentro da arena, no corredor onde tem a parte do vestuário para se trocar. Ela tinha acabado de treinar. Um homem apareceu e atingiu o joelho dela, acima do joelho dela, com um bastão de ferro dobrável. Então ela começa a gritar, a chorar, e várias pessoas vão acudir ela. E neste momento, os treinos dela estavam sendo gravados, estavam sendo transmitidos por uma equipe de reportagem ao vivo para o mundo inteiro. E aí eles vão imediatamente para onde ela tá e começam a filmar, e essas imagens dela chorando, que ela tinha acabado de ser atacada, começam a ser espalhadas pelo mundo todo. Isso toma uma proporção muito grande. Eu resolvi não colocar as imagens, apesar de não ter nada demais. Algumas pessoas são muito insensíveis a esse tipo de coisa. Então eu vou deixar aqui um link na descrição pra vocês verem, se vocês quiserem. Então esse homem misterioso começa a fugir por essa arena e ele começa a ficar encurralado, começa a ficar um pouco nervoso, porque, enfim, tinha muita gente lá. E aí ele se depara com a porta de vidro que tá trancada com um cadeado. E essa parte é tão absurda que ela chega a ser engraçada. Muita coisa nesse caso, assim, realmente faz você pensar, será que isso é verdade ou é só um roteiro de um filme? Mas não, gente, aconteceu mesmo. Então ele se vê sem saída e ele acaba quebrando a porta de vidro com uma cabeçada. Apesar dele estar com um bastão de ferro na mão, ele quebra a porta com a cabeça. Várias pessoas viram isso e ali ele entra num carro que estava estacionado lá esperando por ele. Lá tinha outro cara e eles fogem. Como eu falei pra vocês, isso tomou uma proporção gigantesca, foi transmitido na TV. E todo mundo queria saber quem era aquele cara e o porquê dele ter feito isso. Logo o FBI entrou em ação para tentar descobrir essa história o mais rápido possível. Então a pessoa fez uma denúncia dizendo que um cara chamado Sean Eckert teria confessado que ele contratou aqueles capangas para quebrar a perna da Nancy, para ela não poder competir no campeonato nacional que acontecia na ocasião, e também para que ela ficasse fora das Olimpíadas de Inverno daquele ano de 1994, que iriam acontecer em Lillehammer, na Noruega. O FBI vai até a casa do Sean e descobre que ele é nada mais, nada menos que o guarda-costas de Tonya Harding, que também é uma patinadora americana e principal rival da Nancy nas pistas de patinação. Isso levantou suspeitas enormes em cima da Tonya, mas afinal, quem é Tonya Harding? Tonya Maxine Harding nasceu em 12 de novembro de 1970 em Portland, Oregon. Filha de Lavana Golden, na época garçonete, e de Albert Hayden. A Lavana colocou a Tonya na patinação quando ela tinha apenas 3 anos de idade. A treinadora da Tonya se chamava Jani Harrison e ela, de princípio, não quis aceitar a Tonya porque, enfim, a equipe dela estava completa. Então a mãe da Tonya fez a Tonya fazer uma apresentação para ela
no gelo e convenceu ela de ficar na equipe. E a Tonya, desde muito novinha, já demonstrava um talento gigantesco, tanto que ela venceu a primeira competição dela com 4 anos de idade. A Tonya mudou de casa 13 vezes antes de chegar à quinta série escolar e chegou a morar em um trailer com os pais na entrada da garagem da sua avó paterna. A vida da Tonya nunca foi fácil, eles nunca tiveram muito dinheiro. A Lavona trabalhava muito como garçonete para bancar a patinação da Tonya. E até as próprias roupas que ela apresentava, as fantasias de patinação que são muito caras, a Lavona fazia as da filha dela. Ainda na infância da Tonya, os pais dela se separam e a Tonya cresceu num lar muito violento. Segundo ela mesma, quando ela tinha 7 anos, a Lavona passou a abusar física e psicologicamente dela ainda com mais frequência. Enquanto isso, ela também intensificava a presença do álcool no seu cotidiano. Gente, a Lavona ela era muito abusiva com a Tonya, muito violenta. A própria Tonya disse que a mãe dela chamava ela de gorda, chamava ela de feia, arrastava ela pra fora da pista de patinação e batia nela com a escova de cabelo ou com cabide, assim, na frente de todo mundo. Teve até o momento que a Diane, a treinadora da Tonya, disse pra Lavona se ela encostasse na Tonya mais uma vez, ela ia denunciar ela pra polícia. A Lavona também não deixava a Tonya ter amigos, principalmente na patinação. Ela não gostava que a Tonya conversasse com outras meninas. Ela induzia a filha dela a acreditar que todas aquelas meninas que estavam lá eram suas inimigas. Sabe, gente, ela fazia essas coisas absurdas, como, por exemplo, a Tonya patinava por horas e ela não deixava a menina ir no banheiro e, às vezes, ela urinava na própria roupa dela, patinando, e ainda apanhava por causa disso. No dia da foto da escola, que é muito comum nos Estados Unidos ter o dia da foto na escola, a Lavona fez a Tonya ir vestida com um uniforme de patinação para que ela pudesse usar as fotos dela nas competições olímpicas, o que fez a Tonya ficar com muita vergonha, porque todo mundo começou a rir dela, né? A Tonya também contou que uma vez a mãe dela arremessou uma faca contra ela e ficou presa no seu braço. Ela botava muita pressão na filha, mesmo quando a Tonya fazia uma apresentação incrível, que ela era uma ótima patinadora. A mãe dela disse que tinha sido tudo feio, que foi tudo horrível. Ela nunca elogiava o que a Tonya fazia. Nada era bom bastante. Segundo a Lavona, ela fez todas essas coisas, essa pressão toda psicológica, porque ela queria ajudar a filha. Ela dizia que a Tonya patinava muito melhor quando ela estava sendo pressionada ou estava nervosa. Ela também nega essa violência toda que a Tonya disse. Não só a Tonya falou, como amigos e pessoas que eram próximas, ela nega tudo isso. Em uma entrevista ela diz: "Por que eu atiraria uma faca em alguém? A Tonya mentiu tanto que não sabe mais o que é mentira." Então, quando a Tonya tá no ensino médio, ela largou a escola com o consentimento da mãe pra ela focar totalmente na patinação. Eu acho importante falar que a Tonya tinha um meio-irmão chamado Chris Davidson, que ele passou um tempo morando com ela e com a mãe, mas ele não era um cara muito legal, ele vivia tentando abusar da Tonya, mas a mãe dela nunca acreditava na Tonya, nunca acreditava. Teve até uma vez que a Lavona deu um tapa no rosto da Tonya e mandou ela ir pro quarto pra ela parar de contar mentiras. Então, assim, gente, ela se defendia como podia. Uma vez ela queimou o pescoço dele com uma chapinha, outra vez bateu nele com um taco de golfe, então era assim a relação deles. Mas teve uma vez que ela conseguiu trancar ele pra fora de casa e chamou a polícia e ele foi preso. E 3 anos depois, após ser liberado, o Davidson ameaçou matar a Tonya, mas ele acabou morrendo ao ser atropelado em um acidente em 1989. A Lavona até hoje nunca acreditou na Tonya. Em entrevista ela diz: "Ele realmente tinha um problema com bebida. Eu não me surpreenderia se o Chris tentasse beijar a Tonya." Mas a Tonya tem uma imaginação vivida, ela tende a contar histórias. Então, quando a Tonya tinha 15 anos, ela acaba conhecendo um rapaz chamado Jeff Gillooly, e ele tinha 17 anos. Eles se apaixonam e começam a namorar. Só que com o tempo, o Jeff começou a bater na Tonya, então a relação deles tinha violência. Só que ele sempre pedia desculpa, ela perdoava e voltava ao normal, e foi assim durante muito tempo. Então, cansada da pressão da mãe, no ano de 1990, ela e o Jeff se casam. Ela tinha 20 anos e ele tinha 23, e eles passam a morar junto. Aí que as coisas pioram, porque agora eles se vendo todo dia morando junto, a violência do Jeff piorou, ele batia na Tonya sempre. Ela contou que teve uma vez que ele atravessou a cabeça dela por um espelho, então a violência era constante. Outra vez, ela disse que ele fechou a mão dela na porta do carro, e outra vez ele atirou nela, mas o tiro pegou de raspão, então não foi nada grave. Tem umas coisas que eu acho tão bizarras que chegam a ser engraçadas, como por exemplo, numa briga que eles tiveram, a Tonya estava treinando em outra cidade e eles tiveram uma discussão pelo telefone, e aí o Jeff pegou o carro dele e viajou até essa outra cidade, entrou no treino de patinação só pra xingar a Tonya, e depois ele entrou no carro e voltou pra casa. Tipo,
E essa parte toda da violência doméstica que eu contei pra vocês, o Jeff nega até hoje. Ele disse que nunca bateu na Tonya. A Tonya contou que o Jeff batia nela e que a violência era tudo o que ela conhecia. Ela disse: minha mãe me batia, ela me amava. O Jeff me batia, ele me amava, era tudo que eu estava acostumada. Essa violência toda fez com que a Tonya pedisse várias ordens de restrição contra o Jeff, mas ela disse que ele quebrava todas elas, não respeitava, e ela ainda disse que a polícia nunca fez nada sobre isso. Então eles viviam terminando, voltando, até depois que eles se divorciaram oficialmente. Depois eles ainda voltaram mais uma vez. Então, com todas essas coisas na vida dela, a única coisa que dava um pouco de paz pra ela, que ela conseguia focar, era na sua patinação, e ela se esforçava o máximo. Mas nas pistas de gelo as coisas também não eram das melhores pra Tonya. Desde sempre a Tonya teve muita dificuldade em conseguir notas boas e ser aprovada pelo juiz, porque ela era considerada uma mulher pouco feminina, ela tinha um jeito um pouco grosseiro. Eles diziam que ela não era muito elegante. E como eu falei, a mãe dela fazia as próprias roupas dela. E quando ela se separou da mãe e foi morar com o Jeff, ela começou a costurar as próprias roupas dela. E nas apresentações conta tudo quanto a roupa, não só a patinação. As músicas também que ela escolhia para apresentar eram um problema, porque geralmente as patinadoras escolhiam músicas clássicas, músicas suaves que transbordavam de feminilidade. E a Tonya costumava escolher pop, rock. Ela já até dançou temas do Jurassic Park e do Batman. E pelas pessoas, a Tonya era considerada o que eles chamam de lixo branco, que é pessoas brancas que nascem em áreas extremamente pobres, que era o que aconteceu com a Tonya. Ela sempre foi muito pobre. E infelizmente as pessoas costumavam chamar ela assim, as pessoas que não gostavam dela. Teve uma vez que a Tonya ficou muito revoltada porque não conseguiu as notas que ela queria. Ela até foi confrontar o juiz e eles deixaram bem claro que os modos dela se comportar eram um grande problema. Ela também tinha asma, o que dificultava ainda mais o esforço que ela fazia. Mas apesar de tudo isso, ela era uma patinadora excelente. Ela ficou em 6º lugar no campeonato de patinação artística nos Estados Unidos em 1986, 5º lugar em 1987 e em 1988 e em 3º em 1989. Em 1989, a Tonya trocou de treinadora e passou a ser treinada pela Dodie Titman. Só que em 16 de fevereiro de 1991, a Tonya fez história numa competição. Era um campeonato nacional dos Estados Unidos. Ela foi a primeira mulher americana a completar um salto exo triplo. Gente, o que era muito difícil. Até hoje é muito difícil. Depois da Tonya, só 2 pessoas até hoje conseguiram completar esse salto. A Kimi Mance em 2005, ou seja, 24 anos depois do salto da Tonya. E a Mirai Nagasu em 2018. Eu vou mostrar o salto aí pra vocês verem como essa apresentação ela foi incrível. Ela até surta assim de felicidade, que ela nem acredita. We will know that here, whether she tries it or not. Good girl! Oh, isn't that great? The first time an American, only Midori Ito has completed a triple axel in competition. Oh, how nice! How terrific! Então, depois disso, os holofotes se acenderam em cima da Tonya, entendeu? A primeira americana a conseguir fazer um exo triplo, sabe? Isso não era pouca coisa. E aí ela ganhou uma fama, uma repercussão, só que isso aí durou pouco tempo. Depois ela começou a se sair um pouco ruim nas apresentações, começou a cair muito. Eu acho que pelos problemas que ela estava passando, entendeu? Na vida dela, ela não conseguiu focar direito e acabou caindo assim, abaixando de categoria outra vez. E a Nancy, que eu falei no começo, que foi aquela patinadora que foi atacada, ela era da mesma equipe da Tonya e ela sempre ficava à frente da Tonya em quase todas as competições. Então, no dia 6 de janeiro, a gente volta para aquela parte em que a Nancy foi atacada e a polícia vai falar com o Sean. Então, a entrevista do Sean, ela é um pouco confusa, assim, ele fala umas coisas que não fazem muito sentido. Ele dizia que ele era um agente do governo e várias coisas desse tipo, sabe? Não é mentira, gente. Tem a gravação dele falando isso. E ele só foi pego porque ele e o pai dele saíram falando pra todo mundo que os caras que atacaram a Nancy eram capangas dele. Então ele se gabava disso pra todo mundo. Várias pessoas disseram isso, tanto ele como o pai dele. Então, com a pressão da polícia, o Sean acaba contando todo o plano, tudo como aconteceu. Ele confessa que foi ele. E ele diz que o Jeff, o marido da Tonya, estava envolvido, que eles estavam tentando tirar a Nancy da competição, quebrando a sua perna, para que a Tonya pudesse ocupar um lugar maior, um primeiro ou um segundo lugar. E o Sean também disse que fez isso para chamar atenção para o seu emprego de segurança, porque ele era segurança da Tonya,
Então, assim, se as patinadoras correrem risco, mais seguranças iam ser contratados e o negócio dele ia expandir mais. E não demorou muito pro Jeff, pro Stant e Smith, que eram os capangas, serem encontrados pelo FBI e fazerem suas confissões. Em 1º de fevereiro, o advogado do Jeff negociou uma barganha em troca de depoimentos sobre todas as partes envolvidas no ataque. Em julho, ele foi condenado a 2 anos de prisão depois de se desculpar publicamente com Kerrigan. Então, Jeff pegou 2 anos de prisão e ainda teve que pedir desculpas para Nancy. E o Sean e o Jeff foram acusados de extorsão. Já o Stant e o Smith se declararam culpados de conspiração para cometer um ataque de 2º grau. E muito se questionou sobre a participação da Tonya nesse ataque, até que ponto ela participou, se ela participou, e boom, de repente a Tonya e a Nancy estavam assim no centro de todas as reportagens, todas as entrevistas, saíam na capa de revistas, a Nancy como a vítima e a Tonya como a vilã americana, a vilã do esporte americano. E por causa da sua perna ferida, o golpe não quebrou a perna dela, só machucou. A Nancy não pôde competir no campeonato nacional que estava acontecendo na ocasião, o qual a Tonya acabou vencendo, o que levantou mais suspeitas sobre ela. Então, assim, os repórteres não deixavam a Tonya em paz, eles estavam na frente da casa dela o tempo inteiro, ela não podia sair, eles estavam sempre perturbando ela, sempre atrás de uma confissão. Então, num dia qualquer, a Tonya tá treinando no gelo e a mãe dela entra pra falar com ela. A relação da mãe com ela nunca foi muito boa, então ela acha um pouco esquisito, mas a mãe dela começa a conversar com ela, pergunta se ela tá bem, essas coisas, e aí ela pergunta se a Tonya teve alguma coisa a ver com isso. E a Tonya descobre que, na verdade, a mãe dela tá com um gravador. Então, assim, gente, a Tonya fica totalmente arrasada. A própria mãe dela foi com um gravador de voz pra arrancar uma confissão da filha pra vender pra jornais. Então, em entrevista no dia 18 de janeiro, ela disse ao FBI que ela não sabia de nada sobre o ataque e se declarou inocente. A polícia tinha quase certeza que a Tonya estava envolvida no ataque, mas eles não tinham nenhuma prova concreta que pudesse ligar ela ao crime. Então, antes da Tonya prestar um depoimento oficial ao FBI, ela disse que ela foi atacada pelo Jeff e por mais 2 homens e que eles ameaçaram a Tonya e abusaram dela atrás de uma picape, nos fundos de uma picape, dizendo que se ela falasse alguma coisa sobre eles iam matar ela e essas coisas. E ela disse que toda essa ameaça foi com uma arma apontada para trás da sua cabeça. Uma coisa curiosa que aconteceu poucas semanas antes do julgamento do Jeff foi que ele vendeu um vídeo dele com a Tonya para um site, ele e a Tonya tendo relações, e fotos dele para uma revista. E muita gente acusou ele de ter feito isso sem a Tonya saber, mas ele disse que os dois tinham consentimento disso e eles dividiram o dinheiro, que foi 200 mil para cada um. Então a Tonya dá o seu depoimento pro FBI e ela se declara inocente e diz que não sabia do ataque, mas ela sabia que o Jeff estava por trás do ataque, então ela disse que descobriu que ele tinha feito tudo isso, mas que ela não denunciou ele porque ela queria proteger o Jeff. Só que aí no dia 30 de janeiro, uma funcionária do Dockside, um bar, encontrou vários sacos de lixo que alguém tinha colocado na lixeira dela, e quando ela abriu ela encontrou um envelope de carta que estava todo riscado na frente e no verso, e lá tinha algumas anotações muito suspeitas, o nome da Nancy Kerrigan e o endereço da Arena Tony Kent, que era a arena que a Nancy treinava, e o horário do treino, que era às 5h45. Então esse papel é entregue à polícia e eles contratam um especialista em caligrafia chamado Robert Penska. Ele examinou o papel e disse que a maioria das anotações que tem lá são a letra da Tonya e a outra metade são letras do Jeff. Então para a polícia esse era o ponto-chave, que a Tonya estava envolvida, mas mesmo assim eles não tinham certeza porque, enfim, não tinham como provar que realmente foi ela que escreveu isso. No filme eles dão uma explicação por que a Tonya teria feito isso, sabe? O filme é mostrando o ponto de vista dela e do Jeff, e aí você assiste e tira as próprias conclusões de vocês, se vocês acreditam na Tonya ou não acreditam. A Associação de Patinação pensou muito bem se manteria a Tonya nas Olimpíadas, porque ela teria confessado que sabia de um crime e não denunciou, então para eles isso era algo muito grave. Mas eles resolvem deixar, e a audição da Tonya é marcada para o dia 16 de março de 94, para que ela pudesse competir nas Olimpíadas. E as Olimpíadas estavam chegando e a Tonya teve que fazer um pedido público de desculpa para Nancy, e lá estava toda a imprensa e demorou várias horas. Então a Tonya viajou para Noruega
e vários repórteres viajaram também. Muita gente foi para as Olimpíadas cobrir tudo aquilo só por causa da polêmica que aconteceu. Muitos confessaram, se não tivesse acontecido eu não iria. E como eu falei para vocês, a Nancy ela ia participar das Olimpíadas porque o golpe não foi tão grave, então ela já estava recuperada e ela viaja para Noruega também. Em 17 de fevereiro de 94, a Nancy Kerrigan e a Tonya compartilharam o gelo em uma sessão de treinos no Anfiteatro Olímpico de Hamar. Aproximadamente 400 metros da imprensa estavam lá para documentar essa prática. E a Nancy treinou com a mesma roupa do dia que ela foi atacada. E ela disse que fez isso para superar esse dia, que, sei lá, ela estava confiante vestindo aquela roupa. A Tonya contou que nas Olimpíadas ela foi se desculpar pelas ações provocadas pelo seu ex-marido, apesar de dizer que não sabia de nada e que pela maneira como a Nancy olhou para ela, nem se achava que ela estava envolvida e que isso a machucou mais do que tudo. Então a Tonya foi pedir desculpa pra Nancy, mas ela acha que a Nancy não a desculpou, que acha que ela tem a ver com o crime. Até então, ela e a Nancy eram amigas. Em algumas viagens que elas faziam para competir, elas dividiam até o mesmo quarto de hotel. Então, em fevereiro de 94, chega o dia tão esperado por elas, o dia da Olimpíada. E a Tonya ela volta a treinar com a sua treinadora de infância, a Diane. Então eles chamam a Tonya para se apresentar e ela demora um pouco para aparecer. E aí depois de alguns minutos ela aparece amarrando os cadastros das botas dela e ela parece que tá muito nervosa. Então ela começa a apresentação dela e aí do nada ela para e começa a chorar muito. E aí ela se direciona até os juízes e mostra a bota dela. E ela diz que o cadastro dela arrebentou e eles concedem pra ela uma nova oportunidade. Então ela volta pra se trocar, pra arrumar o sapato dela. E essa cena dela chorando e tudo isso, sabe, virou um dos momentos mais marcantes das Olimpíadas até hoje. Então ela se ajeita, volta, faz a apresentação dela, mas ela acaba ficando em 8º lugar. E a Nancy acaba ficando em 3º lugar, ganhando a medalha de prata. Depois disso, elas voltam para a cidade delas. E no dia 16 de março foi a audiência da Tonya. Foi bem rápida, durou cerca de 20 minutos. A Tonya se declarou culpada de conspiração para impedir um processo, porque ela sabia do crime e não fez nada para impedir. Ela e seu advogado, Robert Weaven, negociaram uma barganha garantindo que ela não recebesse mais nenhum tipo de processo se confessasse o crime. A Tonya recebeu 3 anos de liberdade condicional, 500 horas de serviço comunitário e uma multa de $160 mil. Ela foi banida da patinação artística para sempre. Então, esse foi o fim da carreira da Tonya. Ela foi banida da patinação para sempre. Ela não pode mais competir até hoje. Então, depois disso, no ano de 2004, ela tentou uma breve carreira no boxe, usando o apelido de Bad Girl. Participou de 6 lutas. Ela teve vitória em 3 e 3 derrotas e deixou o esporte. Ela lançou um livro chamado The Tonya Tapes, onde ela conta sobre sua vida. Nos anos seguintes, ela manteve a sua vida privada, mas em 2009 ela apareceu no programa da Oprah Winfrey. Entre 2008 e 2009, ela foi uma das apresentadoras do programa Os Vídeos Mais Idiotas do Mundo e também participou do programa Dance with the Stars. A Tonya está casada desde 2010 com Joseph James Prince e tem um filho chamado Gordon Prince. E a mãe da Tonya e ela não se falam desde 2002, então elas não têm contato nenhum. A mãe da Tonya vive acusando ela de mentir, dizer que todas as histórias que ela conta é mentira. Ninguém sabe ao certo se a Tonya teve envolvimento nisso ou não, ou se foi só o Jeff que quis abrir caminho para a esposa dele. Enfim, é um caso bem controverso. Tem o filme, gente, eu recomendo muito. O filme é perfeito, a Margot Robbie tá perfeita no papel da Tonya. E aí, fiquem abertos para vocês tirarem as próprias conclusões. A Tonya é considerada a maior vilã do esporte americano até hoje. Muita gente acha que ela não tem nada a ver, muita gente acha que sim. Eu não sei, eu quero muito saber o que vocês pensam. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece da nossa vaquinha, de se inscrever aqui no canal, me segue lá no Instagram e até o próximo vídeo, gente. É nóis!